Olá, já está começando o Direito Sem Fronteiras. A queda do muro que dividiu uma cidade, um país e o mundo completa 25 anos neste domingo. No dia 9 de novembro de 1989, uma imensa barreira começava a ser destruída. No Direito Sem Fronteiras de hoje, nós vamos detalhar esse período e analisar o cenário atual, a partir da queda do Muro de Berlim. Comigo estão o bacharel em Relações Internacionais, professor de Ciência Política e Teoria Geral do Estado, Leandro Ferreira, e o especialista em Direito Constitucional e mestrando em Direito e Políticas Públicas, Márcio Moraes de Souza. Antes, eu o convido, você que está em casa, e aos nossos convidados de hoje no nosso programa Direito Sem Fronteiras, a relembrar um pouco dessa história que por tantos anos marcou uma importante divisão do planeta. Com a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, os países vencedores tomaram Berlim e herdaram, cada um, uma parte da cidade. Não demorou para que diferentes interesses surgissem, levando a capital alemã a uma divisão entre um setor capitalista e outro socialista, que culminou na construção do Muro de Berlim em 1961. O implacável paredão de concreto que cruzava a cidade separou o país e o seu povo. O Muro de Berlim foi derrubado oficialmente no dia 9 de novembro de 1989, mas os alemães também não se esquecem do que ocorreu exatamente um mês antes. Mais de 70 mil manifestantes invadiram as ruas de Leipzig, uma cidade da Alemanha Oriental, e encararam o exército da então República Democrática Alemã. Arriscaram, mesmo com medo, e ganharam forças. Os protestos tomaram várias cidades e a pressão sobre o regime socialista chegou ao ápice. Os alemães consideram que ali o fatídico muro começou a ruir. Este professor de Relações Internacionais morava na Alemanha à época da queda do muro e viu de perto o desejo de mudança. O que eu recordo da queda desse muro foi a alegria das famílias. Eu me lembro as casas, as portas abertas de Berlim Ocidental para os irmãos da Alemanha Oriental. Isso foi muito bonito. O fim de um dos mais expressivos símbolos da Guerra Fria, que marcou o povo alemão e separou famílias por 28 anos, não só reunificou a Alemanha, como pôs fim à divisão do mundo entre capitalistas e socialistas. Acabou o mundo bipolar. Uma nova realidade mundial aparece nas relações internacionais. Então, hoje eu acho que a nossa missão é derrubar muro, né? E construir pontes para a compreensão internacional. Nós vimos aqui basicamente a abordagem referente ao fenômeno em si da queda, mas na realidade, como acontece em muitas questões históricas, as suas raízes elas não são nem da própria Segunda Guerra Mundial. Elas, na verdade, antecedem em muito como uma marca de todo o século XX. Essa divisão ela só foi possível ocorrer porque os até então aliados, o Ocidente e a União Soviética, na verdade, não se sabia se seriam aliados, talvez até propriamente o início da própria Segunda Guerra Mundial. Podemos dizer que este cenário anterior, durante a Segunda Guerra Mundial e esse pós, deita as suas raízes em consequências que acontecem até hoje? Começa com o professor Leandro. Tradicionalmente, quando ocorrem esses conflitos, acontecia historicamente, hoje afastado, no tempo conseguimos fazer uma análise mais adequada, nós observamos que não há um planejamento. Eles ocorrem, você vai tentando lidar e, de acordo com o que vão surgindo nas situações, você busca soluções que parecem adequadas à época, certo? Da mesma forma, também os antecedentes que levaram à forma como foi dividida a Alemanha no pós-guerra. Então, o que falta, talvez, quando ocorrem essas situações, e só dá para saber afastado historicamente, hoje, por exemplo, após anos da queda do muro, que é um marco histórico, que determina, a gente para raciocinar, analisar, tem fatos, tem relatos, a gente consegue pensar em possíveis melhores soluções que poderiam ter sido tomadas à época. Mas o que deve ser observado, e é importante para o público brasileiro, que às vezes foge essa percepção, você comemorar 25 anos não é só espaço no tempo. Foram 25 anos, vários períodos de anos evoluindo a compreensão, a obtenção de mais informações e a possibilidade de identificar situações análogas atualmente e que podem ocorrer em breve para poder lidar melhor com as situações do contexto social. E aí vem a importância desse paralelo que você diz. Estávamos comentando antes do início do programa, eu e o professor Márcio, sobre os muros contemporâneos, né?
nós temos muros separando nações, muros dentro de nações. Qual a melhor forma de lidar com isso? Realmente são soluções seguras e que vão trazer resultado, ou eles são paliativos? Esses muros atuais, já fazendo um paralelo nesse sentido, é possível se fazer um paralelo em relação àquela situação, um muro que dividia uma nação e acabou dividindo todo um planeta, juridicamente, isso não é uma coisa bizarra? É bizarro e é importante a gente sempre estar atento a isso. Por quê? Porque enquanto eu construo muros para proteger o meu país, isso é muito bem aceito pela população que está dentro do muro. Agora, quando eu construo um muro para represar, para que minha população não fuja, isso já é olhado de uma forma talvez menos significativa. Então é importante a gente lembrar que a Alemanha foi dividida em 4 partes e não em 2. Acontece que uma das 3 partes acabaram ficando com França, Inglaterra e Estados Unidos. E o que acontece ali para gerar toda essa comoção entre muros é que a Rússia, a União Soviética ali, desesperada com a perda que teve durante a guerra, ela começa a desmontar a Alemanha Oriental ali. Então, as poucas fábricas que ficavam naquele lugar ali são desmontadas para levar para a União Soviética. E a parte ocidental é o quê? Ela é incentivada a crescer. Então, nesse momento que há um boom de crescimento, o trem da amizade, os aviões pousando diretamente, tem uma história de 24 horas de pousos, 1.340 e poucos pousos com alimentos, com mais de toneladas, na Alemanha Ocidental, e aquilo faz com que as pessoas vejam o futuro ali como vem o México, vê nos Estados Unidos como um futuro mais promissor. E aí a gente faz um paralelo muito interessante de muros. Enquanto os Estados Unidos constroem um muro para evitar que o mexicano vá lá na Alemanha Oriental eu construo um muro para evitar que a minha população saia. Então, é um contrassenso e, como a palavra maravilhosa, é bizarro que a gente ainda tenha que viver construindo muros e não pontes, como bem disse o nosso professor ali no início. Existem alunos dos professores, inclusive, que provavelmente não eram nem nascidos naquela época. Então, com certeza, a minha perspectiva será, pelo fato de ter acompanhado até o noticiário na época, uma perspectiva, digamos, ocidental. Eu pergunto, qual era a perspectiva de quem estava do outro lado do muro? Era essa mesma de que, eu lembro que era chamado, era o Muro da Vergonha, eu lembro de meus pais fazendo referência a isso na época. Sabe-se hoje em dia, pelos estudos, se essa era a perspectiva que existia também de quem estava na Alemanha vivenciando aquilo do outro lado? Quando ocorreu, Cadu, a população certamente viu que tinha alguma coisa. Então, até que em 1950, os próximos 4 anos seguintes, você teve migrações em massa de mais de 100 mil alemães vendo que alguma coisa estava acontecendo. Talvez eles não tivessem claro em mente que seriam cerceados no limite de ir e vir, certo? Mas eles viam oportunidades, viam um desenvolvimento melhor, viam liberdades que estavam correndo risco ou já haviam sido cerceadas onde eles estavam. As pessoas sim viam que tinha alguma coisa errada de acontecendo, só que não sabiam o que, nem onde, nem como chegar. Com a intensificação do discurso stalinista, tinha-se mesmo uma sovietização do lado oriental da capital. Então, nesse último ano, você teve uma migração de mais de 200 mil pessoas, certo? Essas pessoas que migraram, provavelmente falaram, ufa, ainda bem que eu migrei. Só que nem todos tiveram acesso à informação. E aí o paralelo com a nossa contemporaneidade e os próximos anos a vir. É importante saber isso. As pessoas que nasceram há pouco tempo, especialmente nós vemos aqui em Brasília, os alunos de 2º grau são muito interessados em política, história, participam de várias simulações da ONU que são criadas aí nos colégios, você vê eles cativados e interessados. Mas o importante é perceber que situações paralelas, análogas, podem vir a ocorrer historicamente. Por isso que nós estudamos cientistas políticos, filósofos, historiadores de mais de 100 anos. Porque, apesar da sociedade desenvolver, termos recursos tecnológicos, avanços em comunicação, em transporte fabulosos, o comportamento humano tende a se repetir. Nós temos que evitar que um grupo haja em benefício próprio, buscando uma ideologia que até legitimamente acredite ser correta, mas que prejudique toda uma população e chegue a rachar uma capital de um país no meio, como aconteceu na época do Muro de Berlim. Um paralelo interessante é a literatura que os nossos jovens estão lendo hoje, o Game of Thrones, o Crônicas de Gelo em Fogo. Eles trazem uma releitura dessa história. E os jovens, às vezes, não têm essa ideal sapiência para entender isso. Por quê? Porque eles falam, nossa, que cara genial,
Poxa, que jogo de poder interessante, nosso muro, uma cidade que domina as outras cidades, mas nada mais do que uma releitura desse período de Segunda Guerra, Primeira Guerra Mundial. Há uma série muito interessante também do Ken Follett, que ele trabalha a Primeira Guerra, a Segunda Guerra e a Guerra Fria, numa trilogia muito boa. E é interessante que o jovem tenha acesso a isso, mas tem acesso também à fonte daquilo. Então, quando eu falo de um muro para defender um país, lembre-se que eu já fiz um muro para proteger ou para evitar uma fuga em massa. É importante também lembrar que a Alemanha vinha de um governo de Hitler, perde uma guerra, cai nas costas do pessoal da Oriental lá, Stalin, um cara talvez até mais um pinguinho de doente, um pouquinho de loucura a mais, e veja como você reage tendo um muro te cerceando a liberdade e, muito mais que isso, tendo um Stalin cheirando lá o seu pescoço e falando, ó, aqui é desse jeito, né? É complicado e é sempre importante que a gente observe isso. Nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, nós continuamos conversando a respeito do tema da semana, os 25 anos da queda do Muro de Berlim. É só um instante, não saia daí. Vem aí o 6º Congresso Latino-Americano de Infância, Adolescência e Família. O evento será realizado em Natal, nos dias 12, 13 e 14 de novembro. Informações e inscrições no site www.alatinoamericana-naf.com. O Direito Sem Fronteiras está de volta e a conversa hoje é sobre os 25 anos da queda do Muro de Berlim. Eu vou começar agora com o professor Márcio, um ponto específico que é o fato de que, falamos até um pouquinho sobre isso no primeiro bloco, uma questão foi até levantada pelo professor a respeito de uma certa relativização de alguns conceitos, até do ponto de vista jurídico. Vou fazer um paralelo bem simples para o telespectador. Hoje em dia, se por algum motivo uma pessoa for passar a fronteira, sei lá, daqui para o Paraguai ou de lá para cá, ou qualquer outra fronteira que seja mais fechada um pouco, se eu tentar sair correndo no meio dos guardas, provavelmente vão correr atrás de mim e vão tentar me pegar. Vamos transferir o cenário. Estamos exatamente naquela região, na região do muro, um posto de fronteira. Se eu passo correndo, eu sou um habitante da Alemanha Oriental, passo correndo por aquele ponto, muito provavelmente eu vou receber uma bala nas costas. Isso é um fato concreto, um fato histórico. Há homenagens até hoje às pessoas, me falha agora o número exato, há um número calculado, inclusive, nesse sentido. Isso, do ponto de vista do direito, também não é bizarro? Bizarro, mas é importante a gente lembrar das lições de Hans Kelsen, que também é alemão, que falava do positivismo, ou seja, Hans Kelsen sempre defendeu que a lei é a lei, seja dura, seja ela má, mas ela é a lei e deve ser aplicada. Então, quando do julgamento lá, desses casos acontecidos durante lá, quando foi erguido o Muro de Berlim, é muito importante a gente lembrar que houve muita discussão a respeito disso. Porque, veja, e é uma discussão que eu sempre proponho aos meus alunos de direito constitucional, eu tenho uma lei que me obriga a matar quem se aproximar do muro. Foram, em média, 294 pessoas mortas e mais de 400 pessoas feridas. Então, eu tenho uma lei e se eu sou guarda em cima daquele muro lá de uma das 200 pontes de observação que existiam no decorrer dos 67 quilômetros do muro na parte interna lá. Então, veja, se a pessoa se aproxima, há aquela discussão jurídica. Eu devo ou não devo atirar? Moralmente, inaceitável. Eticamente, então, nem se fala. Mas juridicamente, obrigatório. Então, o cara saca a arma, às vezes é um parente, às vezes é um amigo, e ele tem que atirar. Então, essa foi a discussão durante muito tempo. É jurídico, sim, mas é moral? E é essa discussão que a gente precisa levantar hoje. Se eu fujo para o Paraguai tentando fugir de uma política que se estabeleceu no Brasil e sou morto nessa tentativa e há uma lei, esse cara deve ser julgado após a queda desse regime sob os aspectos morais ou sobre o aspecto jurídico. Apoiou-se naquele tempo lá o julgamento moral, essas pessoas foram condenadas, como bem nos diz a história aí. Mas é uma discussão que a gente sempre deve
se apegar. Tanto é que existe um livro, que eu não vou me lembrar agora, que ele fala bem assim, ó, não culpe Marx por Stalin e não culpe Kelsen pelas mortes lá do muro. Kelsen estava defendendo a lei e naquele momento ele não imaginou que a lei levada tão a sério levaria àquele momento. Eu gostaria de justamente perguntar a respeito de um ponto específico que foi colocado antes mesmo de começarmos o programa de hoje, que o professor fez a seguinte colocação do ponto de vista até dos alunos mesmo. Quem não vivenciou não sabe o que é. E um exemplo seria, por exemplo, se imaginássemos a Avenida Paulista cortada por um muro ali no meio. Isso é possível de imaginar. Se quisermos trazer o exemplo para Brasília, onde estamos, sei lá, tentar imaginar um muro cortando talvez o eixo monumental, o eixo rodoviário, ou talvez uma das cidades satélites de Brasília em relação ao plano piloto. Esse exemplo deixa claro para os alunos o que é esse tipo de divisão, embora nós tenhamos alguns exemplos contemporâneos? Cadu, eles ainda, mesmo que a gente dê claramente, eu gosto muito de trabalhar com imagem. Os alunos, hoje em dia, segundo grau, superior, enfim, quem você tiver, até meus sobrinhos, quando você vai ensinar alguma coisa, se recorrer à imagem e com os recursos tecnológicos facilita muito. Você pega um tablet qualquer e faz um desenho e puxa uma linha. Primeiro, contextualizar. Por exemplo, nós que moramos em Brasília ou em São Paulo, imagina a Avenida Paulista, são formas simétricas. Você tem umas a sul, umas a norte. Mas você teria que imaginar um muro cortando diagonalmente, passando no meio da sua quadra, cortando um prédio no meio, evitando que você possa passar para o parquinho com seu filho e que sua irmã, que está no bloco seguinte, também não pudesse vir te visitar. Tá? Isso separava famílias e separava também profissionais de trabalho. Muita gente continuou ainda transitando com autorizações especiais e com o tempo se estendeu a reduzir esse trânsito. Eu creio que cada vez mais que se afaste historicamente essas situações inóspitas para o bom desenvolvimento social, você tem dificuldade em perceber como elas são prejudiciais para toda a sociedade. Tá? Então, por isso a importância do estudo de história, de você ver as consequências, entender como isso foi ruim, para que você, como cidadão, tomador de decisão, e pensador e mobilizador político, evite que isso comece a ocorrer novamente. Agora, existe uma questão, eu vou insistir um pouquinho ainda com o professor, e nós temos um exemplo contemporâneo que vem da época da Guerra Fria, que é o caso das Coreias, exatamente, esse cenário que foi descrito, ele ainda existe, mas, eu acho que todos acreditam que nós estamos vivendo um momento em todo o mundo de polarização de opiniões, que tem justificado, isso já foi abordado aqui no Direitos Sem Fronteiras, inclusive situações extremas que talvez se acreditasse que não acontecessem mais. A radicalização retornando. Exatamente, nós temos jovens ocidentais que, insatisfeitos com uma série de questões que acontecem no nosso mundo, Perfeito. Radicalizam a sua opinião e aderem, por exemplo, ao Exército Islâmico. Exato. E, da mesma forma, na época, havia quem defendia esse tipo de interesse. Nós não temos um processo de radicalização que pode levar a novos muros ainda, eu perguntaria nesse sentido. E como lidar isso, as lideranças, as pessoas que estão à frente, os educadores, os políticos, os empresários, têm que poder estar abertos e participativos. No Brasil, infelizmente, a gente tem um exemplo que eu adoro dar. Você chega num grupo de pessoas, pergunta quem vai na reunião de condomínio. Ninguém vai. Só que você, primeiro, é interesse seu, o que está sendo debatido. Segundo, você pode dar opiniões, questionar, e você vai estar sujeito ao que for decidido lá, mesmo que você não esteja presente. Tá? O que é inimaginável na cultura anglo-saxã, germânica, as pessoas querem estar presentes, querem resolver. Você fica a par e você sofre as consequências daquilo. Então, o que eu acho fundamental é você tem que tomar cuidado com a segurança, tem que garantir os direitos dos indivíduos, mas tem que entender o que leva eles a fazerem aquilo. Por exemplo, não ter acesso a condições mínimas básicas, ele não vê saída muitas vezes. Então, alguns, claro, são bem-nascidos, têm opções de educação, saúde, e por questão meramente de afinidade intelectual, vão ser radicais. É uma opção de vida. Pode ser criminosos, pode ser radicais intelectuais, tudo bem. Mas você tem pessoas que são pressionadas a esse extremo, que se tivessem condições, acesso à educação, transporte público de qualidade, para poder ir a um trabalho, se divertir, ele não iria usar do radicalismo. Certo? Mas ele não tem opção, ele é pressionado a isso. E da mesma forma, você vê isso surgindo. As pessoas não se sentem representadas. Tanto é que um debate que volta a surgir atualmente com as eleições é o alto índice de votos nulos. Certo? Em branco. Não se sabe claramente o que isso representa, o que a população quer comunicar. Cada um dá uma interpretação. Juridicamente, está claro, está na lei o que vai acontecer com muitos votos nulos. Mas o que a população quer? Certo? Como é que a gente busca saídas? Isso vai levar à radicalização de alguma forma, de uso da força, de busca de armas? Aí eu já vou entrar até numa situação, um exemplo que eu acho que até as pessoas não têm entrado muito nos últimos tempos. Vou incorrer nesse risco,
falando do ponto de vista até da própria elaboração das leis, mas esse cenário que o professor está descrevendo, ele infelizmente está me lembrando muito um outro paralelo também com a própria Alemanha, que é exatamente o período da República de Weimar, que acaba culminando exatamente com o radicalismo presente a partir do nazismo e da própria Segunda Guerra Mundial. Não é um perigo isso aí não, professor? Incorrendo novamente nesse exemplo. Exato. É muito bom a gente tratar da Alemanha. Existe um filme chamado A Onda, que é maravilhoso, um filme alemão que um aluno chama o professor e fala assim, professor, é impossível que um governo totalitarista se erga novamente na Alemanha. Aí ele fala, então vamos fazer um trabalho interno aqui, vamos. Eu acho que é um professor de ciência política. E ele convida os alunos a montar um partido que se chamaria A Onda, e ele vai dando ordens e aquilo vai crescendo, e o momento maior do filme lá é baseado num livro, há uma morte gerada por isso. E ele chama os alunos para conversar e fala, veja, em uma semana a gente conseguiu erigir ali novamente um grande poder, e um poder maligno, um poder radical. Então, assim, é sempre importante a gente está de acordo e de atenção ao passado. Uma coisa que chama a atenção é esse nostalgismo que existe. Existe lá na Alemanha, tá? Existe na Rússia, existe em alguns países ali, uma espécie de nostalgia do tempo do comunismo, do tempo das guerras, do tempo do muro. Como aqui no Brasil, recentemente, a gente participou de um certo nostalgismo acerca do regime militar, né? Algumas pessoas voltam a regime, né? Assim, as pessoas deixam de estudar o passado e acabam se confundindo no futuro. Ah, mas aquilo que era bom, naquele tempo era melhor. Vamos pegar um ponto específico que talvez seja a boa notícia no meio disso tudo que a gente está abordando hoje, que é uma expectativa negativa que existe, foi até o professor que levantou isso antes da gente começar a nossa entrevista de hoje, que era, na época, como o professor bem disse, da reunificação, da queda do muro, os franceses comemoraram, mas assim um pouco assustados, porque já havia uma carga histórica que, na verdade, vem desde o século XIX, sem contar outras raízes lá atrás, mas nesse período, nessa toada, desde 1870, quando os exércitos franceses perdeu para os alemães, as guerras napoleônicas, Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, então, peraí, eles estão se unificando de novo? Será que isso é bom para a gente? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Exato. Gostaria que o professor até falasse um pouquinho sobre isso. Tem um poeta francês, a gente comentava aqui antes de iniciar, que ele fala que amava tanto a Alemanha que quanto mais Alemanhas tivesse, ele estaria mais feliz. Ou seja, quanto mais dividida a Alemanha tivesse, ele estaria mais feliz do tanto que ele amava a Alemanha. Então, durante a divisão da Alemanha lá, a França, que era uma das donas de um pedaço lá, nunca olhou com bons olhos os Estados Unidos incentivando tanto o crescimento da Europa, né? Tanto é que a França, naquele tempo, apoiava parte dela, o Partido Comunista. Disse, esses caras ali que estão certos. Porque havia uma ideia de fazer com que a Alemanha se tornasse uma república de pastores, né? Deixa eles criarem ovelhas lá, vamos deixar eles sem uma evolução. Hoje um povo muito evoluído em relação ao direito. Mas naquele momento a França era vamos acabar com esse país aí, deixa eles criando cabra, ovelha. Deixa afundar, né? Que foi análise incorreta e inadequada. Aí vem exatamente o ponto, é a boa notícia. Não foi nada disso que aconteceu. Eles não viraram um país de pastores. Pelo contrário. É um dos motores da Europa e lado a lado com a França, inclusive, de certa forma, apesar de todas as crises. Essa é a boa notícia. Quem que puxa a economia europeia hoje, né? Quem que centralizou, quem é organizado? É a forma da cultura, da estrutura religiosa e social deles é fantástica. É fantástica e eu acho uma pena que nós brasileiros temos pouco contato e aprendizado com a forma de produção, pensar deles. É claro que tem um lado que é visto mal interpretado, que é julgado como frio, como não receptivo, que são aspectos sociais, certo? Mas os caras são muito eficientes, são muito produtivos, são muito precisos, são muito organizados e o Brasil precisa disso. Bom, infelizmente o nosso tempo está esgotado, o tema é muito interessante, eu até recomendo você que está em casa pesquisar mais a respeito
desse tema, porque, como se vê, além do fascínio histórico propriamente dito, é um tema que tem profunda relação com o nosso dia a dia de hoje em todo o mundo, em todo o planeta. Agradeço muito a participação de ambos aqui no nosso Direito Sem Fronteiras. Eu recebi hoje o bacharel em Relações Internacionais e professor de Ciência Política e Teoria Geral do Estado, Leandro Ferreira, e também o especialista em Direito Constitucional e mestrando em Direito e Políticas Públicas, Márcio Moraes de Souza. Agradeço mais uma vez a participação de ambos. Muito obrigado. E para você, amigo da TV Justiça, participar, envie a sua sugestão para o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. E para rever esta e outras entrevistas, basta acessar www.tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.